Vamos lá, deixa iniciar. Ok. Ok. Shalom a todos, queridos. Olha só, eu sei quem é você. Esse aqui nós estamos com uma aluna minha da sala de mentoria, a irmã Lúcia. Ela tem Sim. 5 nomes, como eu costumo dizer, né? Sim. E ela é uma das nossas alunas. Da onde você fala? Fala pra Tô gente. Eu falando, sei, mas o tô, pessoal que está assistindo não sabe. tá. Tô falando de São Paulo, do bairro do Grajaú, né? Da terra do Grajaú, aqui em Grajaú, do São Paulo. planeta Grajaú. É, Eu tô localizada na região da Zona Sul. muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, antes da gente entrar para falar um pouco sobre os ensinamentos e tal, como é que você me conheceu? A apóstola eu conheci através da Silvana e da Ângela, né? Que elas Uhum, começaram a frequentar o seu culto. E nessa que ela começou a frequentar seu culto, ela conheceu um espaço que a gente tem aqui em casa, que é uma casa de oração, que a gente se uhum, reúne toda sexta-feira para a gente estar orando. Nessa ela entrou, achei ela muito estranha, né? Mas tudo bem. Aí no início eu lembro que ela veio me fazer o convite para me poder estar indo num dos seus cultos. Quando ela falou como era, eu tipo, ai, não quero mais isso na minha vida. Tipo, passei por algumas experiências não muito positivas, então eu não queria nada que tinha a ver com o movimento, com o poder de Deus, nada disso. Aí uhum, ela me convidou a primeira vez, eu fui. Eu lembro, não, eu resisti aí primeiro, eu não fui logo de início, eu resisti aí. Aí ela me fez a segunda vez, acho que teve várias vezes, até eu dizer sim. Aí teve um dia que eu fui, resolvi ir com ela. No dia que eu fui, é como se fosse algo, sabe, renovado dentro de mim. Eu senti algo muito especial no culto. E acho que, se eu não me engano, foi em um dos cultos, foi no emissão, alguma coisa assim. Depois eu fui na sua igreja, que você tinha aqui também acho que é Grajaú também, Missilada de lá do Eliana. uhum, E aí eu lembro que eu fui, eu fiquei disse, meu Deus, o que é isso? Que coisa diferente. Tipo, eu fiquei impactada com aquilo. uhum. Comecei aí. Comecei aí, fui num culto na sua igreja, teve todo. Eu fiquei também admirada com tudo que eu vi. Eu disse, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não via isso, essas coisas, parecia que era algo novo para mim. Apesar de já ter vivido em um ambiente onde existia o poder de Deus, mas, assim, como eu disse, foi um período muito frustrante na minha vida, que eu buscava algo que eu nunca conseguia. Então, eu preferia estar numa igreja mais tranquila, onde não existisse movimento, onde não existisse poder de Deus, onde fosse só aquela palavra assim, meio meia boca, então para mim estava ótimo, porque ninguém ia me ver, eu também não ia ser vista, então para mim estava perfeito. Eu E aí entendi. foi. Olha só, mas é uma coisa que ainda as pessoas ainda têm muito, confundem muito. Por exemplo, a, um culto com poder de Deus é diferente de um culto de apenas movimento. As pessoas elas confundem o movimento com o poder de Deus, né? Acha que é a mesma coisa e não Não é. é, não Um é. culto que realmente tem o poder de Deus, ele traz batismo, ele traz avivamento, ele traz pessoas se rendendo a Cristo, ele traz curas, traz milagres, traz libertação. E um culto de movimento só traz movimento, Só o pula, movimento. gira, Isso roda mesmo. e E, depois vai todo mundo embora para casa e vai ver o resultado. Não gerou realmente vida. Não, é não isso mesmo. gerou vida além do movimento, né? Isso E mesmo. não é esse o nosso objetivo, mas que o poder venha para gerar cura, libertação, batismo no Espírito Santo, etc, etc. E por isso que, por falta desse entendimento, ainda tem resistência. Muita gente tem resistência. Quando olha e diz, não vou no culto de movimento. Mas quando entra lá, tem um choque de É bem realidade diferente. e É bem vê, diferente. fala assim, isso é diferente de tudo que eu já vivi até hoje, né? É isso, é isso mesmo. Que Na legal. verdade, Aí depois você veio para os cursos. sim, foi justamente aí que eu vi que não era somente um movimento.
existia algo diferente ali, existia uma presença diferente, uma presença que me trazia de novo a sentir vontade de estar na presença do Senhor. Porque até então, eu passei 5 anos, mesmo dentro da igreja, meio afastada de tudo. Eu não queria, eu não sentia mais a vontade de estar fazendo nada para o Senhor. E Entendi. foi através... Você tem quanto ano de convertida? Olha, eu nasci quase no evangelho, né? Minha mãe, depois que ela fez um voto com Deus, ela odiava a crente por causa da minha vida, né? Que ela disse pelos médicos que eu tinha sido desenganada. E aí ela disse que se os Deus dos crentes me curasse, que ela ia servir ao Senhor. Então, eu vivi uma boa parte da minha vida dentro da igreja, e sempre em igreja de movimento. Ou seja, eu via tudo isso, mas era diferente. E eu me afastei devido a muitas frustrações, me afastei disso tudo, vim para São Paulo, passei algumas experiências também muito ruins. E nessas experiências, eu estava na igreja, eu tinha me afastado da igreja, depois voltei novamente, mas quando eu voltei, eu não queria mais nada a ver com igreja. Eu queria ir para um culto, sentar num banco e simplesmente ficar lá. Depois terminasse o culto, eu ia embora. Era só isso que eu queria. Até conhecer a sua igreja, apóstolo, acho que a gente vai ter que interromper, que alguém chamou na campainha. Vai lá. Ai, meu Deus. Perdão, apóstolo. A minha vizinha vai atender. É meu filho que chegou, meu pequeno príncipe. Vamos lá. Então, aí você começou a ir para a igreja, mas estava na igreja, mas só queria ir cumprir a tabela, né? Ir lá, sentar, assistir o culto e voltar para casa. Sem nenhum compromisso. É uma coisa que eu digo assim, tem muita gente dentro da igreja desviada hoje. Sim. Que frequenta a igreja como um clube do final de semana, né? Então ele vai para cumprir a tabela dele, as tarefas religiosas, mas não verdadeiramente como uma busca em Deus. E tem muita gente que vive isso hoje, né? Enfim. Aí você foi lá nas nossas ministrações e começou a ter esse choque de realidade, esse impacto, né? Essa mudança. Eu senti a presença de Deus como nunca mais eu tinha sentido. Tipo, eu não era batizada com o Espírito Santo, mas era uma busca também que já tinha, para mim, já era tipo algo impossível. E quando eu fui na sua igreja, eu percebi que, digo, nossa, aqui as pessoas falam em línguas, as pessoas são batizadas, as pessoas são tocadas por Deus. Então, acho que aqui, agora ou nunca, tipo, joguei a cartada, né? Agora ou nunca. Se não for aqui, não vai ser mais em canto nenhum, porque eu cansei de tá buscando algo que parecia que era impossível. Todas as vezes que eu via você falando do batismo com o Espírito Santo, de como era difícil, de como parecia que você nunca ia receber, eu dizia, essa pessoa sou eu, tenho 38 anos de evangelho, não falava em línguas. Sonhava em falar em línguas. 38 anos de evangelho. Porque eu nasci quase na igreja. Eu lembro que você foi batizado no Espírito Santo em uma das nossas escolas, na Bela Vista. Isso mesmo, uma das suas escolas na Bela Vista. Então, eu fiquei numa situação onde Deus ali fazia alguma coisa por mim, ou algo, ou não ia nunca mais ser. Eu ia viver dentro da igreja, mas sem nenhum objetivo, sem nenhuma função para fazer para o Senhor, porque eu também não queria mais fazer a obra do Senhor se eu não fosse tocada. Eu disse, Deus, se algo diferente não existir dentro de mim, então não adianta eu estar na tua casa fazendo, bordando, pintando, se eu não sinto a tua presença como eu deveria sentir, como todo mundo sente. Eu queria aquilo para minha vida. E quando eu fui, eu lembro que eu fiquei tão maravilhada com aquilo e disse, meu Deus, eu acho que é aqui, vai ser aqui. Mas assim, o inimigo ele sempre vai lutar para que a gente venha parar. Quando Deus, acho que já marcou algo com a gente. Eu lembro que teve um período que eu parei. Eu fiquei tão frustrada que eu ia para queria receber, mas não recebia. Eu dizia, meu Deus, por que todo mundo recebe menos eu? Aí eu lembro que acho que foi na Bela Vista. Aí, sim, antes disso, eu fiquei um período sem ir para o seu culto. Aí, quando a Silvana me chamava para me poder ir, eu sempre dava uma desculpa. Sempre dava aquela desculpa que você fala sempre que quem quer vai, quem não quer manda, né? Tipo, eu dava aquela desculpa porque eu dizia assim, era a única forma. Eu usava até o meu filho para dizer que eu não ia, porque eu tinha que ficar com ele, porque isso, porque aquilo. Às vezes eu estava muito cansada, só que
eu descobri que quando a gente quer uma coisa, até mesmo o cansaço, ele se torna pequeno quando você quer. Aí eu lembro que eu fiquei um período, acho que de um ano, acho que mais ou menos um ano, sem querer ir para nenhuma das suas ministrações. Eu disse, não, para mim ser frustrada, para mim ficar triste, abatida, sair de lá cabisbaixo, não quero mais isso para minha vida, não. Eu deixa melhor ficar aqui. Só que eu lembro que foi aqui nessa cozinha mesmo onde eu tô, que eu lembro que eu disse assim, Deus, eu sinto algo diferente ali. E eu quero viver isso na minha vida. E eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu, apóstolo, eu orava ao Senhor, dizendo, Senhor, aviva dentro de mim o teu espírito, para me sentir a vontade de buscar o Senhor, para me sentir a vontade de estar na presença dele, sabe? Não por obrigação. Porque tudo que eu fazia era por obrigação, entendeu? Tem esse culto que é aqui, eu faço parte do louvor, mas eu louvava porque eu fui designada para fazer isso, sabe? Eu não tinha aquele apego, aquele amor, eu sempre gostei de louvar. Mas não era algo que, tipo, estava ardendo dentro de mim, sabe? Olha, eu vou fazer isso porque é isso que o Senhor quer. Eu não sentia mais isso. Eu fazia porque tinha que fazer, por uma obrigação. Eu lembro que o bispo da minha igreja, ele sempre falava assim, Lúcia, você não pode ficar assim, você não é assim, olha o seu chamado, olha isso, você está parada. Eu não queria. Ele falava, era a mesma coisa de, sabe, alguém está falando, entrava aqui e saía cá. E quando eu tomei a posição de dizer assim, Senhor, eu quero algo diferente, eu vou. Eu lembro que no dia que eu fui batizada, foi no dia do aniversário do meu filho. Eu lembro que foi uma semana muito difícil. E eu tinha uma escolha. Ou eu ia para o dia do culto, que foi dia 8 de agosto, nunca vou esquecer, eu ficava com ele. E eu disse assim, Senhor, eu vou. E eu lembro que eu estava muito triste. Eu saí, eu lembro que a Silvana disse assim, vamos jejuar nesse dia. Ela nem sabe, estou falando agora, mas nesse dia eu nem consegui jejuar. Eu disse, Deus, foi tão difícil o meu dia que eu disse, vou pela fé mesmo. E ela estava com mais fé do que eu. Eu sabia que algo ia acontecer na minha vida, sabe? Eu sentia isso, mas não sabia o quê. Eu lembro que quando eu fui, acho que foi quase no final do culto, você colocou a sua equipe para orar. Sim. E eu lembro que eu estava bem no cantinho. Eu sempre gostei de me esconder nos cantos. Onde tinha canto, onde tem canto, eu sempre, geralmente, fico lá. Eu digo, bom, se Deus tiver de me visitar, ele vai me visitar aqui no canto. Não precisa ficar à mostra. E mesmo assim, né, já estava meio triste, porque já estava chegando, já era o final do culto. Então, eu digo, acabou. Aí eu lembro que com meus olhos fechados, aí veio a Maria e ministrou na minha vida. Eu lembro que eu caí. Na hora que eu caí, eu lembro que ela fala, eu não lembro direito o que ela disse, mas ela disse, fala em línguas. E eu via algo diferente. Eu dizia sempre, se for de eu sentir, eu vou sentir. Porque eu não quero falar de mim mesmo. As pessoas falam, fala em línguas. Você fala, você vai sentir, você fala, abre a boca e fala, mas eu... Então, nesse dia, eu lembro que eu senti algo diferente. Eu dizia assim, isso não foi de mim. Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho que sentir. Se eu não sentir, tipo, eu fico meio... E eu lembro que eu senti naquele dia. E depois daquele dia, tipo, aquela alegria de servir ao Senhor, a vontade já estava dentro de mim, mas assim, ficou mais viva ainda. Eu tinha certeza do que eu queria agora e eu tenho certeza do que eu quero. Para mim foi uma mudança muito grande, sabe? As pessoas podem dizer assim, mas isso é besteira para quem não já tem. Para quem não tem, para mim é meu maior milagre, foi minha maior bênção, maior tudo que eu pude ter na minha vida de Deus, sabe? E o interessante é que naquele dia eu estava ministrando e depois eu chamei a minha equipe para ministrar as pessoas. E quem ministrou você foi uma das alunas da mentoria passada, que a gente treina, a gente ensina, mostra como é que é para fazer, ensina como é que ministra, e eles foram, e sempre nos nossos cultos presenciais eu coloco alguns para ministrar. E foi uma dessas alunas que ministrou você um dia que você foi batizada no Espírito Santo, né? E aí depois você entrou em qual dos cursos que você entrou primeiro? Eu passei ainda por uma boa guerra, porque na minha cabeça as coisas não tinham que ser pagas. Ainda tive esse processo, né? Tipo, eu vim de uma religião onde as coisas tinham que ser de graça. Se era para servir o Senhor, tinha que ser de graça. Eu lembro que teve um curso que você fez online, acho que foi de três dias, e você mandou a gente fazer uma gravação.
E eu lembro que eu falei de como eu queria fazer, né? Mas no momento não dava. Eu usei essa palavra que eu lembro que você sempre falava. Olha, não é dizer que eu não posso, mas dizer no momento não posso, mas gerar isso. E eu lembro que eu saí do meu trabalho, estava indo para o ponto de ônibus. E aí eu fiz a gravação. E depois daquela gravação, eu disse assim, Deus, eu vou fazer um curso dele, não é possível. Se eu tenho dinheiro para fazer qualquer outra coisa, por que eu não dou prioridade para isso, Senhor? E aí eu disse assim, eu saí, desci, eu fui para o ponto de ônibus, eu lembro que aí abriu a tropa dos 300. Eu disse, vai ser agora. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu lembro que minha vizinha, ela me emprestou o cartão para mim poder fazer. Eu digo assim, vai ser agora, vou fazer. Aí fiz o primeiro. Aí daqui a pouco você lançou o segundo. Eu digo, esse segundo também eu quero. Esse segundo tem tudo que eu preciso, Senhor. Tá dentro desse curso aí. E daí eu vi que minha vida começou a mudar, sabe? Eu comecei a colocar prioridade para as coisas de Deus, coisa que talvez antes eu não fazia, sabe? Porque eu achava que tinha que ser desse jeito. Então, eu tive que quebrar primeiro vários conceitos dentro de mim para simplesmente começar a me movimentar no reino dos céus. Então, hoje eu estou na sala de mentoria. Eu digo assim, eu lembro que no ano passado eu coloquei uma dificuldade, disse, meu Deus, não dá porque eu estou devendo isso, devendo... Olha, após, fácil não foi não, viu? Não está sendo fácil. Mas vou te dizer uma coisa que está valendo a pena cada centavo, cada valor que está sendo pago, entendeu? Porque não é somente um qualquer curso. Eu não estou fazendo um curso que só está trazendo benefício só para a minha vida secular, não, estou trazendo para a minha vida secular, está trazendo para a minha vida espiritual. E a minha secular é mais interessante ainda, porque era muito fora de ordem, muita coisa fora do lugar. Eu sempre fazia as coisas tipo, se der, eu faço. Hoje o Senhor ensinou a gente a ter, como no papel, seguir uma linha para que a gente venha alcançar o que a gente precisa, entendeu? Porque se a nossa vida secular for bagunçada, a espiritual também. Claro que eu estou aprendendo, ainda tem muita coisa para me aprender, mas assim, é muita coisa também exatamente já isso, mudou. eu costumo dizer isso, que não dá para a gente separar a vida. Eu sou crente e a minha vida de crente é a minha vida fora de ser crente. Não. No reino de Deus, nós manifestamos aquilo que nós somos. Se Cristo vive em mim, então ele vive em mim o tempo inteiro. Né? Então não tem esse negócio, não, ele só vive em mim quando eu estou dentro da igreja. Quando eu estou fora, ele não vive. Eu deixo ele lá. Não. É uma casa fixa, não é uma. É uma morada, não é visita. Né? Ele mora em mim, ele não visita, não é eventual, é fixo o endereço. Então, se é fixo o endereço, então todas as minhas ações eu tenho que refletir Cristo em todas as áreas, seja na profissional, seja na espiritual, seja na familiar, seja na conjugal, enfim, em todas as áreas. E é justamente por isso que a primeira coisa que a gente trabalha com os meus alunos é essa parte do comportamento, da vida, do comportamento deles, do comportamental, o emocional, para mudar caráter, mudar personalidade, para que eles possam realmente mostrar o Cristo que está morando dentro deles. E Cristo só vai morar em uma casa que a casa está arrumadinha, né? Isso mesmo. Então o Espírito Santo vem, arruma a casa e Cristo vem. É assim. Então, Então, os exercícios que a gente coloca, os treinamentos que a gente coloca, ele vem realmente, eu digo que vem com muito confronto, vem com muita confronto mesmo para mudar a vida das pessoas. Se eu perguntar para você assim, dos treinamentos que você teve até hoje, você está em qual mês da mentoria? No mês 4. Está no mês 4, mês de 4 meses da mentoria. De todos os treinamentos que você teve, tanto da tropa quanto da mentoria, qual foi a aula que mais impactante para você? A disciplina. É. A disciplina. Para mim, a disciplina tem sido uma guerra. Eu ainda estou lutando comigo mesmo. Porque eu criar uma planilha, criar um período, um horário, especificar tudo certinho, fazer, seguir, está sendo muito difícil.
Pois é. Eu não venci ainda Tivemos 100%. uma aula agora há agora há poucos dias. Foi até. Você assistiu a escola online? Assisti. Bom, essa aula eu dei na escola online e dei na escola presencial. Mas eu acho que na presencial você não conseguiu assistir muito bem, porque você estava trabalhando, inclusive, como equipe, né, no dia. Mas nessa aula eu falei a respeito do jejum. Lembra? Lembro do jejum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes dessa aula, você fazia jejum ou dieta? Olha, como eu digo sempre, eu recebi minha chicotada, viu? Olha, eu fazia uma dieta, viu? Porque, infelizmente, após o meu trabalho, tipo, eu acordo 3 da manhã. Vou trabalhar, tipo, até para oração é muito complicado para mim. Porque 4 horas eu saio. Eu não consigo acordar mais cedo. Eu começo a estudar. Tipo, agora eu comecei a estudar. Desde as 5 eu estava estudando, né? Vou até as 10, 11 horas. Ou seja, é muito complicado. Aí eu abro o jejum, né? Tipo, abri o jejum e aí durmo, né? Durmo e acordo, aquele jejum que durmo e eu acordo o tempo todo. Aí entrego, tipo, ficou até rir quando eu vi alguns irmãos falando sobre isso, entendeu? E aí eu disse assim, meu Deus do céu, como é que é possível eu ter feito tantos anos da minha vida algo errado assim, sabe? E aí, infelizmente, Mas aí deixa eu te dizer uma coisa. Algum dia você já tinha recebido uma aula dessa em alguma igreja? Não. Na verdade, o ensinamento que a gente tem é que a gente abre um jejum e fecha o jejum. Pelo menos foi isso que minha mãe ensinou durante a minha vida toda, né? Tipo, abre o jejum. Mas a minha mãe, eu lembro, mesmo ela com pouca sabedoria, eu lembro que a gente acordava às 7 da manhã, aí ela fazia um roteiro de oração, né? Era 1 hora de oração, depois 1 hora de Bíblia, aí depois a gente parava ela explicava o versículo, alguma coisa assim, mas isso foi se perdendo durante o tempo da minha vida. Depois que minha mãe se foi, eu fui fazendo aquele jejum que todo mundo fazia, tipo, abre o jejum à noite, durmo a noite toda e simplesmente de manhã eu acordo e entrego o jejum. Olha, E aí Afonso, é sério, é o que eu é digo muito assim. sério isso. São coisas que são coisas simples, mas que causam impacto na nossa vida. E quando a gente faz da forma correta, trazem resultados também incríveis. Sim, Não é verdade? sim, sim. Nesse período de ensino que você teve alguma experiência já com o resultado, por exemplo, colocando em prática aquilo que você já aprendeu, orando por alguém, ou não sei, alguma Sim. experiência? Compartilha com a gente. Eu lembro que eu sempre fugi de estar ministrando, né? Se alguém me chamava para trazer uma palavra, eu me escondia até nas últimas. Meu negócio é louvor, não é palavra. E eu lembro que da última vez, que faz pouco tempo, a gente já estava no processo, né, de aprender. O senhor sempre falou que a gente não pode fugir, tem que pegar todas as oportunidades, né, que tivesse. Eu lembro que eu fiquei nessa mesa aqui estudando, estudando. Teve uma hora que minha mente já não sabia mais nem que eu estava estudando, de tanto medo que eu sentia. E eu fui com medo assim mesmo. Eu lembro, meu Deus do céu, imagina, tinha teólogo aqui. Então, assim, tipo, para mim, a visão deles é difícil, né? Você falar na frente de um teólogo que conhece a Bíblia. Foi E pregar, aí eu lembro, foi pregar na igreja com um teólogo lá. foi bem difícil. E eu lembro que eu trouxe uma mensagem e eu nem sabia o que ia sair de verdade. Eu sabia que eu tinha estudado, tinha lido, tinha orado, tinha jejuado, tinha feito tudo que era possível. Mas mesmo assim, eu estava muito insegura nesse dia. E eu lembro que foi uma coisa tão incrível. Olha, apóstolo, não parecia eu. Não parecia eu mesmo. As palavras que fluíam de dentro de mim era algo muito. Era de Deus mesmo. Eu sentia assim, a presença de Deus de uma maneira assim, extraordinária, sabe? Foi impactante no lugar. E depois eu fiquei pensando, eu disse, uau. Depois que terminei, eu digo, Deus, como é lindo te servir, sabe? Eu sei que em outro tempo não teria sido desse jeito, sabe?
E, assim, as pessoas ficaram assim, tudo me olhando, né? Aí eu depois conversei com esse que é teólogo, aí ele é de Deus, que não sei o que, ele falou, sabe? E, assim, teve muita coisa que as pessoas ficou, tipo assim, de boca aberta, uau, da onde que ela tirou isso? Tipo, da palavra, sabe? Mas para mim foi uma experiência única, sabe? Tá ali falando da palavra do Senhor, mesmo com aquele medo que eu tava no início, eu entrei, eu peguei o microfone e fazia assim, ó. Chegar eu tremia, não sabia nem se o microfone não ia cair da minha mão. Daqui a pouco, Deus parece que foi tomando conta do lugar, foi o medo desapareceu, aquela insegurança, parece que Deus, ele realmente, ele tomou conta, foi algo assim, para mim, muito. Ai, desculpa, apóstolo, tá Voltou. as ligações. Então, para mim, naquele dia foi algo assim extraordinário, sabe? Hoje eu falo do amor do Senhor com certeza, sabe? Sabendo do que eu estou dizendo, sabendo que o poder de Deus é real. Claro que ainda tem muitas pessoas que quando eu falo da cura, que Deus ele cura, que Deus ele faz, as pessoas ainda duvidam, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir que Deus quiser, é muito se Deus quiser. Então, eu tento levar essa mensagem, mostrar que Deus ele faz ainda, que Deus ele ainda cura, ele ainda. Eu sou um milagre de cura. Só que assim, eu fui um milagre para minha mãe viveu isso, entendeu? Então, eu digo, Deus, o Senhor me ressuscitou 2 vezes, pai. Primeiro fui desenganada pelos médicos, depois o meu pai me pegou. Meu pai não é crente, meu pai disse que eu estava morta, eu estava gelada. E ele disse: vamos levar na igreja da mãe dela, a igreja dos crentes. Então eu digo: Deus, o Senhor também vai fazer algo na minha vida. Tu tem alguma coisa na minha vida nessa área? Porque não é possível, se o Senhor me ressuscitou 2 vezes, então existe milagres ainda. Mas as pessoas, quando você fala do poder de Deus, concernente ao milagre do poder dele que ele vai fazer, as pessoas, a gente vê que as pessoas têm muita dúvida. Outro dia, eu conversando com um pregador, ele disse assim: não, Deus, ele não é tudo que Deus vai fazer, porque tem pessoas que ainda estão vivendo isso, porque não tomou ainda da palavra, não tomou, não tem um conhecimento, ele conhece até muita coisa da Bíblia, mas ainda não vive como deveria viver. E essa parte é bem complicada, sabe? Porque é tipo você batendo em uma pedra que não vai jorrar nada, sabe? É tipo quase impossível. Eu sempre acreditei nisso. E quando eu fui nos seus cultos e eu vi que existia isso lá dentro, eu disse: peraí, eu encontrei um lugar que realmente acredita no que eu acredito. Eu acreditava, mas eu não sabia como viver isso, nem como botar isso para fora e nem como falar. Porque se eu falasse, as pessoas sempre diriam: não, não é assim. Eu lembro que eu postei um texto do seu livro que falava sobre o milagre, sobre o poder de Deus da cura. Eu lembro que eu fui criticada, até a 10ª minha geração fui criticada, porque eu nunca vi pessoas se levantar de Nárnia para dizer que estava estudando heresia, disse que eu estava estudando heresia, disse: não, é a Bíblia. É a Bíblia, está lá escrito isso. Só que as pessoas, infelizmente, elas estão vivendo um evangelho bem diferente do que hoje eu vejo que é real, que existe, entendeu? Infelizmente. Uma coisa que eu digo, hoje em dia as pessoas, hoje em dia a grande maioria acreditam mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Vai aquele monte de crente indo para a igreja e olha lá um despacho de macumba lá na esquina, eles atravessam para o outro lado porque aquela macumba pode causar problema neles. Não vamos para cá. Eu conheço crentes Por assim. exemplo, aí quando vai para a igreja acontece milagre lá dentro da igreja, não, isso aí não é Deus que está fazendo. Deus não pode fazer isso. Por exemplo, você já foi no monte orar? Já. Já? Você já passou pela experiência que quando você está indo subir no monte, o povo da igreja fala para você assim, ó, você não pode subir no monte de qualquer jeito, não, senão você chega lá em cima, você vai pegar seta, o diabo vai pegar você. Já aconteceu isso contigo? Já eu vivi Já. em uma igreja que era Pois é. assim. A gente nem Engraçado. subiu. Tá indo para o monte para orar para quem? Para Deus. Sim. E como é que o diabo vai te pegar lá? As pessoas têm uma visão disturbada, elas pregam as coisas que elas nem sabem o que elas estão dizendo, elas ouvem
e aí recita depois de novo para outras pessoas, entendeu? Pois é. Eu lembro que eu tive um pastor, ele pegou, disse assim, a gente foi para o monte. Quando chegou no monte, a gente não subiu. A gente não subiu porque ele disse assim, olha, Deus não deixou a gente subir porque tem pessoas aqui em pecado. Juro. Eu disse assim. Eu achei aquilo um absurdo, porque era o meu ministério, mas eu não andava com eles para o monte. Eu tinha um outro grupo que a gente andava no monte no evangelismo nas madrugadas. Então, nesse dia, como estava tendo muita divergência por eu estar nesse outro grupo e não ia com eles, nesse dia eu resolvi ir. Mas, apóstolo, foi uma coisa surreal, porque eu já tinha ouvido falar, mas assim, você viver na sua pele foi muito diferente. E aí a gente não subiu, a gente ficou a madrugada inteira no pé do monte, mas a gente não subiu para o monte, porque ele disse que tinha gente pecado e que queria santificação. Infelizmente, isso ocorre muito, muito mesmo. Então, pois é o que eu falo. As pessoas, elas... Hoje em dia, a igreja tem maximizado o poder do diabo e diminuído o poder de Deus. O diabo vai te pegar, o diabo vai te colocar doença, o diabo vai matar você, o diabo vai fazer isso. Agora, a pessoa está doente, Deus não cura. Se ele quiser, ele cura. Se não quiser, ele não vai curar. Tem que orar para ver se Deus vai curar. É isso mesmo. E é triste, viu? A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Que Jesus morreu naquela cruz e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou. Então, se eu estou passando por alguma situação dessa, eu estou carregando uma mentira do diabo. E eu não posso aceitar, eu não posso acreditar numa mentira do inimigo. Ponto final. E são coisas que a igreja ainda não tem ensinado isso na sua totalidade. Mas a questão é, os ensinamentos da mentoria estão fazendo diferença na sua vida? Tá sim, apóstolo. Eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque eu iniciei o ano de 2021 com outra mentalidade, com outro pensamento, sabe? E esses dias eu estava falando com Deus, eu estava até na igreja pensando, eu disse, Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de eu sentir de novo o desejo de te servir sem limites, sabe? Sem dizer, só quero até aqui. Hoje eu digo assim, eu quero mais e mais do Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, Senhor, porque até então eu já vivi para mim, muito para mim mesmo. Enquanto eu estava vivendo para mim mesmo, eu não tive eu não vi nada demais acontecendo, afinal, eu só vi eu decaindo. E hoje mesmo, em meio a tudo que eu tenho vivido, todas as dificuldades, as lutas, eu vivi um novo tempo. Eu vejo as pessoas dizendo que a pandemia foi a pior coisa que aconteceu na vida deles. Eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu posso dizer, apóstolo, que teve que vir a pandemia para mim ter um período com Deus, sabe? Para mim ter um momento de dizer, Senhor, eu preciso falar contigo. O Senhor queria falar comigo também, eu não estava ouvindo, porque eu estava somente para lá e para cá. Talvez eu perdi em algumas coisas financeiramente, mas eu ganhei muito mais espiritualmente. Então, eu não troco. Troquei muito tempo, viu? Mas olha, hoje eu digo, Senhor... Você falou uma coisa aqui muito, muito forte e eu faço, né, também parte do mesmo pensamento. A minha esposa, ela testou positivo para Covid. E eu cuidei dela o período que ela estava com Covid e eu não usei máscara, nenhuma proteção. Estive o tempo todo com ela, né? Não fiquei separado, não, o tempo todo com ela. E 2 dias depois que eu estava cuidando dela, eu desenvolvi também os mesmos sintomas de Covid. E tal, mas foram só 2 dias que eu tive e logo a gente ficou curado. Hoje eu vou fazer o exame para ver se o vírus já está exterminado. A gente não tem mais nada, não estamos sentindo mais nada, mas vou fazer o exame para quê? Até por segurança, como eu sou uma pessoa pública e sempre estou ministrando, não quero ser um portador, um transportador de vírus para a vida de ninguém. Então, eu precisei fazer esses exames e vou receber o resultado daqui a 2 dias. E quando eu fui fazer o resultado, a mulher olhou para mim e perguntou assim, você está assistindo o sintoma? Eu falei para ela, não, eu, na verdade, minha esposa teve, eu cuidando dela e provavelmente tive também. Porque eu não isolei. Ela falou assim, mas por que você não se isolou para não pegar?
Eu falei, porque eu estava cuidando dela e eu queria, já que tem que pegar, eu quero pegar logo esse negócio. Ela falou, mas por quê? Tá doido? Eu falei, não, porque se eu pego, eu fico imune. Credo, você não tem medo de morrer, não? Aí eu falei, quem sabe para onde vai, não teme a Não morte. tem medo. Porque quem morre não está desaparecendo, está indo para casa. Então, não tenho medo disso. Quando você sabe que a tua vida é regida por Deus, por Jesus, e não por governo da terra, você não tem medo de pandemia, você não tem mais medo de nada disso. Então, você começa a ter uma vida leve. Então, assim, período de pandemia foi um período triste para muita gente que teve perca. Claro, a gente não pode ser a gente não pode ser demagogo em relação a isso, né? A gente não pode ser hipócrita em falar que foi um período bom, feliz. Não, foi um período de tristeza, de choro. Porém, se eu vou tirar as minhas experiências pessoais, que as minhas experiências pessoais não têm a ver com as experiências pessoais da Lúcia, não tem a ver com a experiência pessoal de A e B, mas as minhas experiências pessoais. Para mim, o período da pandemia não foi um período ruim para mim em relação. Período que me deixou mais próximo. Período de pandemia me deu tempo para mim escrever não só esse livro, mas foram 7 livros que foram escritos, né? Tá aqui, né? Sim. 7 livros escritos, conteúdo de 7 livros que agora a gente começa a publicar eles da forma digital para todo mundo. Foi o período que a gente produziu mais conteúdo e foi o período que, por incrível que pareça, que eu mais ganhei gente para Jesus. Foi o período que eu mais ganhei gente para Jesus. Teve uma live que a gente fez uma live, foram 33 pessoas que nós ganhamos para Jesus. Então, foi um período também relativamente bom, baseado nas minhas experiências pessoais, não no coletivo. E quando a gente está ali focado em Deus, em conhecendo o caminho para se chegar cada vez mais perto de Deus, porque a mentoria, os ensinamentos, todos os ensinamentos que a gente traz, ele é muito focado e com base bíblica de tudo que a gente está falando. Então, não está falando nada fora da Bíblia. Ainda que você vai trabalhar uma coisa na tua vida pessoal, na tua vida no secular, a gente está trazendo versículos bíblicos que vão trabalhar a tua vida como um todo. Tudo baseado na Bíblia. E não tem como a gente ter um ensinamento realmente bíblico da palavra de Deus e não ter uma mudança de vida. Não ter uma mudança total em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, o que eu digo aqui eu tenho acompanhado a evolução de todas as pessoas, tenho acompanhado a evolução da Lúcia, de quem era a Lúcia quando entrou e quem é a Lúcia hoje, e estou vendo quem vai ser a Lúcia daqui no final, quando terminar, quando acontecer a formatura de vocês, né? Como é que vai ser? Vocês vão estar muito mais evoluídos, né? E é isso. Quero agradecer, né, a sua presença nessa entrevista, agradecer por ter aceito esse convite para estar dividindo esse momento com a gente. Quero dizer para você, olha, continue nessa sua caminhada, incendiando onde você vai, recebeu uma oportunidade, vai na fé, vai com medo e tudo, não para não. Amém. Eu que agradeço também por essa oportunidade, sabe? Agradeço a Deus pela sua vida, porque foi através da sua vida que a minha vida mudou também. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E eu peço muito a Deus que Deus guarde a sua vida, a sua casa, porque eu sei que, eu sempre costumo dizer, que você passa, eu acho que a gente não tem nem noção dos ataques, das dificuldades. Se a gente, que somos seus alunos, passamos um tiquinho assim, não digo nem um terço, pelo que a gente fala, o que você nos ensina, que está dentro da Bíblia, a gente sofre, imagina o Senhor. Eu acredito que tu passa por muitas coisas que eu não tenho nem noção, porque é difícil você lidar, que você não está lidando, não é com o ímpio. O ímpio, ele ouve, ele crê. A gente está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem a palavra do Senhor, mas que elas parecem que estão cegas, elas não enxergam o que está ali dentro. E quando a gente vai falar, a gente recebe um impacto muito negativo. Felizmente, é muito triste. É verdade. É muito triste. É verdade. Mas muito obrigada. É isso. Uma grande honra estar com você.
Se você fosse dar um conselho para algum aluno que está em dúvida se entra ou se não entra na mentoria, qual conselho você daria? Eu diria com toda certeza, de experiência própria, tá? Segue, vai, entra na sala de mentoria, você vai ver sua vida completamente mudada. Não estou falando de algo que eu não estou vivendo, não. Estou falando de algo que eu estou vivendo. 38 anos de evangelho, mas eu nunca vivi. Olha, eu vivi em muitas igrejas, viu? Onde tinha culto, onde tinha ciclo de oração, onde tinha palavra, eu estava lá. Mas nada comparado ao que a gente aprende na sala de mentoria. Eu, se fosse você, não ficava de fora, não. Amém. Deus abençoe, querida. E Amém. Deus em breve abençoe. estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Amém. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.